Continuando de onde paramos, tá? Alguns alunos me pediram aí para dar uma retomada básica. Então a gente viu até esse momento a saída, a situação que estava na Europa, na verdade, né, antes da saída da família real. Falamos sobre o bloqueio continental. Nos demoramos um pouquinho para explicar como foi essa chegada da família real portuguesa ao Brasil. A partir daqui a gente começou a discutir também como foi o governo do Dom João, os problemas que ele enfrentou, tá? E falamos um pouquinho de como foi aí o início do governo do Dom Pedro I, já que o Dom Pedro I se recusou a retornar a Portugal, né? E deu o pontapé inicial a partir do momento que o pai dele resolveu, não é, voltar com ele, ou deixá-lo aqui, melhor dizendo, né, em vez de voltar para Portugal. E isso criou uma brecha para que o Brasil viesse a se tornar parte integrante do reino. O próprio decreto de abertura dos portos, quando Dom João chegou aqui, já contribuiu para isso, né, para acabar o exclusivo colonial. Discutimos um pouco também a história a partir do que foi os eventos que levaram Dom Pedro a declarar o Brasil independente, toda a questão da pressão de Portugal para que ele retornasse nesse momento também, e ele não retorna, né? Enfim, mas havia uma ligação dele com a corte portuguesa, já que ele era nobre, tá? E prosseguindo dali, tá, para que não haja confusão, muita gente me pediu para tentar ser um pouco mais conciso, né, nessa parte. Se for necessário, eu até faço uma revisão depois com vocês, mas vamos lá. Primeira coisa, eu parei discutindo com vocês a questão do poder moderador, porque foi a tentativa da criação, né, da Constituição do Brasil, a nossa primeira Constituição, e que o Dom Pedro recusou-se a permitir que o seu poder fosse diminuído, tá? Algo que vai um pouco na contramão do que acontecia no mundo inteiro. Todo monarca agora tinha, ou boa parte do mundo já tinha, a ideia de se limitar os seus poderes, e ele não aceitou que isso acontecesse no Brasil, tá? Por quê? Porque a existência do poder executivo, legislativo e judiciário, ela tenta barrar justamente o poder único, certo? E nesse caso, ele tinha ou teria, por essa Constituição, tá, que se submeter ao povo, de uma certa forma, porque a Constituição limitava justamente esse tipo de poder que ele teria. Então, olha só, nós temos tradicionalmente três poderes que eu não discuti aqui porque não cabe para nós no terceiro ano discutir esse tipo de coisa, mas quem quiser sinta-se à vontade para pesquisar. A saber, para quem tem dificuldade aí, o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Os três, se voltarmos lá, né, no que foi a discussão dos grandes iluministas sobre como limitar poderes e criar uma sociedade que a população fosse o foco, né, nós caímos, né, naquela discussão onde você tem que entender que os três poderes foram criados justamente para que eles não intervenham diretamente no outro. É aquela ideia lá de que somente o poder regula o poder, certo? Então, notem que eu fiz até algumas pontuações para nós aqui. Quando ele tentou criar esse modelo, né? Isso aí nos remete lá à noite da agonia, quando os primeiros reunidos lá para criar a Constituição, a nossa primeira Constituição, foram, entre aspas, né, perseguidos, porque na verdade eles estavam num determinado lugar e o exército chegou. O próprio Dom Pedro pediu isso, tá? Eles tentaram se defender ali durante algumas horas, porém eles não conseguiram, tá? Em determinado momento eles acabaram perdendo o direito deles de continuar organizando ali a reunião e
ou a Constituinte, no caso, e aí a gente vê que essa brecha permitiu ao Dom Pedro fechar, no momento, né, o local e criar um ambiente no qual todos os que ali estavam participando, todos, tá, eles foram ou presos ou perderam alguns dos direitos que já tinham naquela época, quando não foram até é, é, expulsos do país, certo? Me fugiu um nome agora para isso, outros, vocês com certeza vão lembrar aí, mas eles foram expulsos do país. Essa que foi a verdade. E o que acontece? Um tempo depois criou-se outra. Tá? E o que se criou nessa nova Constituição? E é aqui que eu queria chegar. Nós criamos o chamado poder moderador, que eu coloquei bonitinho para vocês na tela ali, ó, tá? Tô olhando ali para não colocar nenhuma informação aqui que vocês não tenham acesso a ela. O que é esse poder moderador? Na prática, quando você fala dos três, não há essa discussão, mas quando você cria um poder moderador, ele interfere ou ele criaria uma brecha que interferiria diretamente nos outros três poderes. Então, toda vez que houvesse uma decisão que prejudicasse o imperador ou que fosse contra a vontade dele, com o poder moderador ele podia intervir, né? E podia, ao mesmo tempo, tomar as medidas que ele julgasse necessárias. Então, isso tira a autonomia da existência dos três poderes. Porque na prática continuava tudo como deveria estar, já que ele continuaria tendo a palavra final sobre tudo que acontecia no nosso país. Tá? Então é interessante entender esse tipo de coisa. Outra coisa, com o poder moderador, o que ele podia fazer? Ele nomeava os senadores. A possibilidade de dissolver a Câmara. Tá? Então toda vez que alguém criava uma entrave, ele podia dissolver. Ele podia convocar eleições para a renovação da Câmara quando entrasse um grupo de pessoas que fosse contra a vontade dele. Tá? Então vejam, esse negócio de atacar os três poderes, isso não existe. Os três poderes, eles precisam existir dentro de uma democracia. Não tem essa de, vou criar, porque se você criar subterfúgios, você cria um poder moderador, de repente, com outro nome. Tá? Então, além de tudo, ele tinha o direito de sancionar, ou seja, ele aprovava e vetava as decisões. Eu não quero isso, então não pode passar. Então, o legislativo ficava trancado. Então, o Brasil já passou por uma situação dessas, né, de você ter esse impedimento todo com relação a não permitir que as outras instituições funcionem, que uma única pessoa tenha o poder todo, e não deu certo. Né? Vamos lá. Na prática, a adoção do poder moderador dava ao imperador o direito de intervir nos outros três poderes, que é verdade, é o que eu falei para vocês aqui até agora, tá? Referência aí para vocês poderem estudar depois. Okay? Bom, vamos lá. O que a gente vê nesse momento? Primeiro que o governo é agroexportador. O que é isso? Ele se baseou totalmente na exportação de produtos agrícolas. Segundo, tá? A gente não tinha um produto que se destacasse mais do que os outros nesse momento, que fizesse o Brasil avançar. Então a gente ficava limitado pelo que a gente já produzia. Tá? Então há essa conjuntura também presente aí. Segunda coisa, a nossa dívida externa, ela se ampliou ali, ou ela foi crescendo de acordo com o que a gente fez para se tornar independente, porque a gente tinha que pagar altas somas de dinheiro. Teve todo um acordo feito para isso, tá? Que não caberia falar diretamente aqui, porque acabaria impedindo a gente de falar dos outros assuntos, mas enfim. Outra coisa, isso só foi reverter um pouquinho, a partir do momento que a gente vê ali, né, a segunda metade do século XIX com o fortalecimento da lavoura cafeeira. Então demorou um bom tempo, tá? Outra coisa que eu gostaria de destacar aqui é a Confederação do Equador. Foi a primeira vez que houve questionamento do poder do imperador, tá? Eu já falei sobre ela em sala de aula, então deem uma boa olhadinha lá, tem lá no livro de consulta de vocês também, tá? Porque alguns assuntos aqui, se eu for entrar neles, eu vou dar aula que eu já dei e a gente acaba não falando do que precisa. Então a popularidade do imperador, ela ficou baixa, ela desceu muito, tá? Isso aí em favor do quê? Ou motivado pelo quê? Crise econômica, a derrota na Guerra da Cisplatina, tá? Então a guerra que houve ali, aquela região de fronteira do Brasil, criou um tremendo problema.
e enfraqueceu mais a imagem do imperador. Ligações com a antiga metrópole, porque todo mundo que estava ali lutando ou querendo essa independência pensava o seguinte: bom, esse cara, no momento, ele não nos agrada mais e ele tem ligações com aqueles que não queriam nos libertar e que ainda nos fazem pagar alta soma de dinheiro. Então, o que já foi no momento o símbolo de ele está do nosso lado contra eles, em certo momento isso se vira contra ele, tá? Além de tudo, quando ele abdica, porque ele precisa voltar também para assumir, o pai dele já havia morrido, pessoas disputavam o seu trono, tá? Ele deixa o filho dele aqui, que é o Dom Pedro II. E veja bem, ele escolhe pessoas próximas a ele para fazê-lo, isso até motivo para uma outra aula. E o filho dele fica, porque o filho dele tem 5 anos de idade, mas ele não pode governar ainda pela idade. Então isso gera toda a questão lá na frente de golpe da maioridade, grupos disputando a atenção desse futuro jovem imperador e tudo mais, tá? Então, obviamente, o governo do Dom Pedro ele não terminou da forma como ele começou, onde ele tinha muito mais apoio, onde ele era muito mais respeitado. Tá? Esse viés autoritário dele não se mostrou logo de cara, mas com o tempo. Tá? Ele não gostava que contrariassem sua visão de governo. Enfim, tá? Então, vamos para os exercícios, né? Temos aí o exercício número 1. Que eu deixei por aqui, para que pudéssemos trabalhar. É isso. E facilitar as nossas vidas numa certa medida. Né? Enfim. Vamos lá. Bom, acho que já deu tempo de todo mundo encontrar aí, enquanto eu procurava o meu aqui também, tá? E vamos ao exercício proposto. É isso? Exercício da VUNESP, tá, pessoal? Vamos lá. No início dos trabalhos da primeira Assembleia Constituinte da história do Brasil, o imperador afirmou esperar da Assembleia uma Constituição digna dele e do Brasil. Na sua resposta, a Assembleia declara que fará uma Constituição digna da nação brasileira, de si e do imperador. Então, ele esperava uma coisa e essa Assembleia esperava a mesma coisa, achando que ele daria essa liberdade toda para eles poderem criar uma Constituição mais próxima e mais moderna perto do que acontecia lá fora. Enfim, tá? Essa troca de palavras entre Dom Pedro I e os constituintes refletia uma disputa sobre a distribuição dos poderes políticos no novo Estado, ou seja, naquele Estado que estava surgindo como uma Constituição e que tinha se tornado independente há pouco tempo. Então, portanto, a alternativa correta aí é a E. Eu já tinha colocado aí para vocês na lousa, para vocês darem uma olhada, mas o porquê. Né? Ah, professor, mas e esse evento aí? Pesquisem se quiserem, mas eu já tinha falado sobre ele também. É a Noite da Agonia, tá? Então, não sei, talvez chame a atenção. Eu não vou dar uma olhada nisso depois. Enfim, sintam-se à vontade, tá? É um evento assim que não é dos mais curtos, mas também não é dos mais longos. E eu gostaria que vocês refletissem nessa aula junto com o que a gente viu nas outras. É uma aula que tem uma profundidade, pelo menos em relação à parte do que foi discutido, tá? E eu sei que vão aparecer dúvidas. Se vocês somarem ou juntarem todas as coisas, vai aparecer dúvida. Então, assim, já teve aluno que me falou, professor, eu achei isso aqui mais fácil que isso aqui e tal, analisando as outras aulas. Olha, sintam-se à vontade, tá? Vocês podem me perguntar o quanto for. Depois, obviamente, de estudarem, refletirem sobre isso e lá dar uma olhadinha também no livro-texto, porque o evento é muito mais complexo que isso e a gente tem um tempo limitado no vídeo. Agora, se em algum desses eventos vocês julgarem que é necessário falar especificamente sobre eles, vocês têm todo o direito e toda a liberdade de perguntar, tá? Eu paro, retomo e volto num determinado
conteúdo desse. Por quê? Porque a gente vai continuar estudando momentos à frente aí, falando do que foi, né, o período aí que a gente conhece como o período das regências, né, que envolve também os imperadores, mas geralmente o pessoal fala como se não envolvesse, e posteriormente, obviamente, o governo do próprio Dom Pedro II, e o que levou ele, né, a perder o poder. E aí a gente tem o período depois do início do que a gente conhece como República da Espada e aquela coisa toda, tá? Então, pessoal, sintam-se à vontade aí, os exercícios são 2 ou 3, tarefa mínima e complementar. Todo mundo dessa sala tá participando, tá me enviando as tarefas, legal, legal mesmo, tá? Difícil alguém que não tá fazendo, mas assim, discutam, leiam, tá? Tentem se aprofundar no assunto. Ah, achei isso aqui não foi falado na aula. Traga pra gente que a gente conversa sobre isso, a gente debate sobre isso e, como eu disse, escolhendo um evento aí a gente faz até sobre ele apenas. Ok, pessoal? Até mais, gente.